Eu quero saudar aos amados irmãos que me ouvem, que me veem com a gloriosa paz do Senhor. Queridos, eu não poderia deixar passar este domingo sem trazer uma reflexão, haja visto que muitos irmãos não estão em condições de ir a um templo para adorar a Deus, para ouvir uma palavra. E Deus tem me inquietado desde cedo para fazê-lo, mas só agora estamos tendo essa possibilidade. E eu quero dizer para você que para mim é uma satisfação muito grande poder transmitir a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar da sua glória. E eu fico feliz quando Deus me concede essas oportunidades, porque eu sou um mensageiro, eu sou um ministro na sua obra, um servo que tem a obrigação de transmitir a sua palavra. Eu sempre digo que eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: para mim é imposta uma obrigação, e ai de mim se eu não anunciar este evangelho, o evangelho da glória de Deus. E desde cedo eu estava pensando, por que tantas coisas acontecem com o povo de Deus? Por que passamos provações, privações, muitas necessidades severas, necessidade de pão, de alimento, também necessidade de saúde. Outros nem têm saúde e nem têm como conseguir uma consulta médica ou um medicamento. Então, de qualquer forma, somos privilegiados, porque nós temos Deus ao nosso lado, e a sua palavra afirma que o que sucede ao ímpio sucede ao justo, porque esse é o mal que há a todos que estão debaixo do céu. E nós estamos aqui, neste mundo, sujeitos a tudo o que ocorre no mundo. E, queridos, hoje eu pensava na necessidade, muitas vezes, de termos uma experiência com Deus. E eu perguntaria a você, qual é a tua experiência com Deus? Muitas vezes conhecemos Deus por ouvir falar. Outras conhecem Deus através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia Sagrada, ao ouvir mensagens cantadas, faladas, através da televisão, rádio ou outro meio de comunicação, como a internet e outros. Entretanto, amados, muitas vezes é necessário passarmos pelas nossas próprias experiências. Quando quer se assumir um novo emprego, está lá no edital, comprovar experiência. Para tudo nesta vida temos que ter experiência. E para ir para o céu não é diferente. Jesus nos salvou através do seu sangue, apagou os nossos pecados, nossas transgressões, pecados que você cometeu no passado. Jesus simplesmente apagou. E Deus disse assim: não me lembrarei jamais. São experiências que passamos. Eu sou um milagre. Eu já passei por 2 intervenções cirúrgicas para os médicos fatais para a minha vida. Mas Deus me fez passar. Permitiu que eu entrasse em 2 salas de cirurgia, permitiu que eu até ficasse um pouco deprimido, para que eu entendesse, como entendo hoje, que eu sou um milagre nas mãos de Deus. Eu não mereço. Os meus feitos no passado foram deprimentes. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia e o profundo amor, perdoou os meus pecados e deles passou.
Deus apagou para nunca mais se lembrar. E por isso que Paulo escreve com muita propriedade em Romanos 5, versos 3 a 5, já citei essa semana em outra live, mas Paulo diz um trecho que é importante que possamos meditar nele várias vezes, para entender o que é que Deus quer falar para mim e para você. Romanos 5, 3 a 5, ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que, eu quero que você preste bem atenção, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência e a experiência a esperança. Muitas pessoas dizem que tem esperança, sim, mas qual a tua experiência? Passou pela tribulação? Porque a tribulação é quem produz paciência. E quantas vezes você ora e diz: Senhor, me dá paciência? Quando você pede paciência, saiba que a paciência é gerada pela tribulação ou produzida pela tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência e a experiência a esperança. Aí Romanos chega no capítulo 8, verso 28 e diz assim: sabemos que todas as coisas, veja a expressão de Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu próprio propósito. Ora, propósito, sim, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O salmista diz que Deus criou todas as coisas para o seu próprio fim. E até o ímpio foi criado para o dia da adversidade, para o dia do mal. Todas as coisas, em todas as coisas, Deus tem propósito. Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado para um propósito. Tudo tem um tempo determinado. Então, queridos, não devemos pensar que a vida espiritual acontece de uma única vez. Tá salvo, acabou. Para crescer espiritualmente, precisamos ter vários encontros com Deus. Viver experiências com Deus significa que nós devemos passar por transformações à medida que experimentamos a sua presença. A cada momento com Deus, Deus tem algo novo para nos revelar. Você encontra essa expressão bem traduzida em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Queridos, nós somos como um vaso na mão do oleiro. Jeremias 18, capítulo 18, verso 1 a 6, escreveu assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce e vai à casa do oleiro. E lá, na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Ora, Deus podia falar com Jeremias onde ele estava. Deus poderia tranquilamente chegar para Jeremias dormindo, ou meditando, ou orando, ou sei lá, e falar para Jeremias. Mas Deus tinha um propósito para Jeremias descer, levantar-se e descer até a casa do oleiro, porque era lá que Deus queria falar com Jeremias. Aí Jeremias diz: e desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, olha, o vaso que ele fazia de barro quebrou em suas mãos. O oleiro pegou aquele vaso quebrado e tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro
fazer. Ora, o oleiro está fazendo o vaso. Eu já vi um oleiro trabalhar. Irmão Manuel era oleiro, chegou do sertão e foi morar na nossa casa. Meu pai deu abrigo para ele. E ele montou lá atrás uma roda de oleiro. E a gente via ele trabalhando. E quando eu li essa expressão de Jeremias, eu me veio à mente a lembrança daquele momento de Manuel Martins fazendo vaso. Fazendo vaso, daqui a pouco trincou. Desmancha a massa. Por que trincou? Uma raiz, uma pedrinha, tira. Uma folha, tira e começa a fazer um vaso do jeito que parece bem, naquele momento, a mente do oleiro. Deus, Ele a cada momento quer nos trazer uma nova visão. Uma nova visão. Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome. Olha, Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome. O propósito de Deus era o seu nome ser glorificado. Assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto. Leia Gênesis 22. Ó casa de Israel, mas eu faço pelo meu santo nome. E eu santificarei o meu grande nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor. Ora, Israel foi para o cativeiro. 430 anos no cativeiro. Aí Deus vai através de Moisés, restaura. Por quê? Deus queria o seu nome glorificado hoje, por mim e por você. Sabendo a história, os milagres que aconteceram, Deus queria matar Faraó, mas ele não queria fulminar. Ao libertar o povo, Deus instigou o coração de Faraó para perseguir o povo, porque Deus queria matá-lo lá no mar. Mostrar o seu grande milagre, glorificar o seu nome, libertar o seu povo, através de uma abertura no mar, impossível para o homem, e após o povo passar, Deus fechar o mar e matar todo o exército de Faraó. Propósito de Deus. E Deus vai usar quem para cumprir o seu propósito aqui na terra? Vai mandar os anjos? Não. Eu e você. Amados, provavelmente nenhum texto da Bíblia revela mais explícita e claramente a paixão de Deus pelo seu próprio nome e para a sua própria glória, como o que está escrito em Isaías. Leia Isaías 48, versos 9 a 11, onde Deus diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha acordar. Eis que, aleluia, já purifiquei, mas não como prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Ora, escolhi-te na fornalha. Deus poderia escolher antes de entrar na fornalha? Poderia. Mas ele escolheu exatamente na fornalha da aflição. Aí ele diz: por amor de mim, por amor de mim, eu farei. Por quê? Como está profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Assim como hoje, o povo deixou de adorar a Deus para adorar os Baalins, para adorar a si próprio, o amor próprio, superando o amor de Deus. Amados, Deus nos criou para o louvor da sua glória. O nome do Senhor há de ser glorificado nesta geração através de mim e de você. Ou seja, a glória de Deus é o grande propósito da criação
não só do homem, mas de toda a terra. Observe que ele criou tudo através da sua palavra. Mas o homem, ele reuniu a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós viemos imagem e semelhança de Deus para glorificar o seu nome. Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, verso 11, leia: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que criou todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade soberana. Ele nos fez conforme o conselho da sua vontade, para louvor do seu nome. Paulo escreve ainda aos Romanos, capítulo 11, verso 36, dizendo: porque dele, Jesus, e por ele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Ele criou todas as coisas para si próprio. Ele sustenta todas as coisas, conforme está escrito em Colossenses: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é o soberano e tem o total direito de receber a honra e a glória. Ele é soberano e tem o total direito de receber honra, glória, louvor, majestade. E muitas vezes, amados, Deus nos prova para que o seu nome seja glorificado. Deus nos prova para que o seu nome seja glorificado. Deus provou a mim em 2012 um câncer terminal. Ao sair do médico com a biópsia na mão, por providência divina fui parar numa igreja e lá fui ministrar a palavra de Deus e contar a minha situação e pedir as orações. Entre aquele dia e a minha volta um ano após para agradecer a Deus com os irmãos, ali houve a salvação de 7 vidas, 7 almas que precisavam ouvir. Então Deus me usou lá em Macapá ainda, e eu vim para Brasília, para lá fazer a obra de Deus. Nós somos missionários e Deus nos usa onde Ele quer. Observe uma coisa. Você lê Daniel capítulo 6, versos 26. O nome do Senhor foi glorificado com um novo decreto do rei Dário. Dário havia mandado colocar Daniel na cova dos leões, porque ele queria que todos adorassem aquela imagem que foi levantada. Ninguém poderia adorar outro Deus. Deus viu a intenção dos inimigos de Daniel e do rei Dário. O que é que Deus faz? Providencia Daniel e faz com que ele entre na cova dos leões. Imagine Deus permitir ou promover para que o seu filho Daniel fosse jogado na cova dos leões. Muito embora, amados, Deus nos prova, mas Ele já dá o escape. Eu tenho dito muitas vezes, Deus não nos livra da tribulação, Ele nos livra na tribulação. Não livrou Daniel da cova dos leões, livrou Daniel na cova, mandando o anjo para fechar a boca dos leões. Mas o resultado? Aí você pode perguntar assim: como o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel? Fácil. Leia o versículo 26 de Daniel 6. Depois que Dário viu Daniel sair ileso da cova dos leões, ele que antes fez um decreto para que ninguém adorasse outro Deus a não ser os deuses pagãos, agora ele, sem querer, glorifica a Deus. Daniel 6:26. Escreve Dário: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens
tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Veja, um rei ímpio, adorador de deuses pagãos, mas ao ver o milagre de Deus na vida de Daniel, mudou um decreto e obrigou todo mundo a adorar ao Deus verdadeiro. O nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. Mas se voltarmos ao capítulo 3, encontramos três jovens que perseguidos foram lançados na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não havia como escapar, porque a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Humano ou madeira ou nada subsistiria, nem ferro, àquela temperatura. Mas como Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a estátua que foi erguida por Nabucodonosor, os três foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ou seja, Deus não livrou os três da fornalha de fogo ardente. Ele livrou dentro da fornalha. Como eu disse anteriormente, Deus prova, permite que passemos tribulações, mas ele mesmo providencia o escape, e providenciou, mandou um anjo, e agora Nabucodonosor chega dentro da fornalha e observa, aí em vez de 3, vê 4 homens vivos, passeando. Aí ele pergunta assim, ora, não colocamos 3 homens na fornalha? Sim, mas vejo 4, e um mais um tem a semelhança do filho dos deuses. Aí chama Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sai, nem cheiro de fumaça havia em suas vestes. Nem cheiro. Imagina. E agora? Nabucodonosor vai glorificar a Deus por conta dos 3 jovens que eram tementes a Deus. Leia Daniel, capítulo 3, versos 28 e 30. Ao tirar os 3 da fornalha, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus, olha lá, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Veja bem, o nome do Senhor glorificado através de Daniel no capítulo 6, e o nome do Senhor glorificado através de Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3 de Daniel. Amados, nessa geração, o nome do Senhor há de ser glorificado na minha e na tua vida. Quando você conta o milagre de Deus com você, quando você conta a sua experiência com Deus. Qual é a tua experiência com Deus? Qual a tua experiência? Você já leu o livro de Jó? No final, Jó glorifica a Deus e diz, Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, Jó precisou passar por uma experiência terrível, perder filhos, perder propriedades, perder a saúde, perder até a credibilidade da sua esposa, que ele diz assim, despreza esse teu Deus e morre. Quando Deus se revelou a Jó, ele disse, eu te conhecia, agora eu sei que tudo podes, e tudo tu fazes, porque tu podes todas as coisas. E eu te conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes, queridos, precisamos passar. E como um vaso na mão do oleiro,
Deus vê que tem uma arranhadura, tem uma terrinha, orgulho, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, a soberba da vida. A pessoa se preocupa só com sua aparência, o seu exterior. Tá bonito? Tá formoso? Soberba da vida. A ter tudo, fazer o que quer, soberba da vida. Amados, aí Deus permite uma experiência com ele. Eu tive duas. Essa do câncer e em 2015, uma muito grave. A minha aorta com grande placa de ateroma para explodir. Mas eu estou aqui. E quando eu conto, eu sei que a minha vitória serve de experiência. Quantas vezes você está num culto em algum lugar e ouve alguém contar como Deus o livrou, como Deus o salvou, como Deus o resgatou? São experiências. Procura ter uma experiência com Deus. Essa tua vida, talvez a tua necessidade, talvez o teu problema, talvez a tua enfermidade, talvez, não sei o que você passa. Mas do outro lado, tem vitória. A vitória está depois da luta. Não há vitória sem guerra. Só há vitória depois que a gente combate, luta. E para isso Deus nos deu as armas. A fé, a palavra. A fé e a palavra e a fé. Deus te abençoe. Deus te guarde. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses momentos diante de ti, Senhor. Muitas pessoas estão me vendo e ouvindo, que tu possas abençoar. Possa, Senhor, trazer o escape, o livramento, para que os teus filhos não pereçam. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Vivemos dias terríveis, dias de assombração, dias que não temos liberdade de cultuar a Ti, de ir para um templo, para não fazer aglomeração. São empecilhos colocados em nosso caminho. Entretanto, Deus, somos gratos a Ti, porque estamos ultrapassando todos os obstáculos e, principalmente, aguardando a volta gloriosa do Teu Filho para arrebatar a sua igreja. Muito obrigado, Deus. Eu digo assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Curva a cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.